Olá, pessoal. Que acidente é esse, né? Que acidente é esse? Como que pode um carro fazer incursão de pista numa pista de pouso e decolagem de avião e ainda mais no aeroporto como o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que junto com Guarulhos e aeroporto de Congonhas em São Paulo, aeroporto de Viracopos também em São Paulo, são os maiores aeroportos onde tem mais trânsito de aviões, avião que sobe e desce. Como é que é possível um negócio desse? Que acidente é esse? Que acidente é esse? O que que faltou? O que que faltou? Como é que a gente resolve isso? Porque, olha, a gente recebe muita sugestão aqui, de tipo, manda prender, manda prender. O que que adianta? Se prisão resolvesse, mandando prender um, aparece outro que comete o mesmo erro. O que a gente tem é que eliminar o erro. A gente já deixou isso claro em outros vídeos. Aqui é um canal de engenharia. Eu sou engenheiro mecânico. Eu tirei brevet no mesmo aeroclube que eu fui instrutor de meteorologia. Eu tenho um curso de manutenção de aeronaves, mas não é esse o problema. Não é um problema de engenharia, porque o avião estava com a engenharia perfeita, a pista de pouso. Para quem não sabe, tem um amigo meu que é o maior especialista do mundo de pista de pouso, de aeródromo. É um brasileiro, amigo nosso. Então, não é um problema da pista, não é um problema do avião, não é um problema de engenharia, não é um problema de manutenção da aeronave, não é um problema de manutenção da pista, não é um problema de controle de voo, porque o avião não estava nem voando, ele tinha sido autorizado para voar. Então, o que está acontecendo? Por que acontece esse tipo de acidente? E não adianta a gente ficar fazendo aqui sensacionalismo, blá blá blá, ficar falando e não resolver. Então vamos resolver o problema. Como é que a gente resolve um problema? O que aconteceu? Qual foi o problema? Então vamos deixar isso claro, vamos usar aqui de engenharia, vamos usar aqui de conhecimento, de gestão, para mostrar para vocês que a gente pode resolver todo tipo de acidente, e a gente pode resolver todo esse tipo de sensação ruim que não para de acontecer acidente, usando este simplesmente como exemplo, tá ok? Então nós vamos citar um exemplo que vai valer para todos os outros acidentes. Isso se chama método, isso se chama conhecimento, isso é o contrário de perguntar para a biruta da pista, que é a que mais vê avião subir e descer, ou perguntar para passageiro que mais andou de avião o que tem que ser feito. Por quê? Vamos lá, vamos começar do começo. É um problema de pilotagem? O piloto, não, o piloto pelo contrário. O piloto e o primeiro oficial, comandante primeiro oficial, piloto em comando e piloto de monitor, gente, eles foram extremamente hábeis. E olha, vocês viram como eles saíram, como é que eles conversaram? Eles, durante todo o evento, estavam extremamente calmos, tranquilos. Mesmo a controladora de voo estava o quê? Ela estava, muita gente achou que ela estava de algum jeito estranho. Não, ela estava simplesmente pasma, surpresa de ter um avião na pista. Ninguém sabia que aquele avião estava lá. Como é que aquele avião apareceu? Foi um problema espiritual. Foi um espírito que fez com que ele adentrasse na... Não, né? Para ele ir até lá, foi uma vontade própria dele. Alguns até colocaram outras coisas. Será que não tem alguma? Não, não tem nada de estranho nisso, no sentido de que não existe nada de teoria da conspiração. Então vamos voltar. O que pode ter acontecido? Piloto, vamos perguntar para um piloto para ele resolver o problema? Não, não foi um problema de pilotagem. Na verdade, os pilotos, eles muito mais resolveram um problema criado por outro, né? Então é outra instância, outro tipo de conhecimento. Foi um problema de manutenção da aeronave? Não, né? A aeronave estava perfeita. Foi um problema de manutenção do carro? O carro estava sem freio. Daí ele, não. Assim, tudo é possível, mas provável, muito pouco provável, porque o automóvel ele tem que ter um certo padrão para poder entrar. Inclusive as pessoas
para entrar naquilo que a gente chama de lado ar, elas precisam apresentar para a Polícia Federal, para entrar no lado ar, qualquer um que entre daquele lado lá que ficam os aviões, precisa apresentar atestado de antecedentes criminais. Vocês sabiam disso? Não é assim, entra quem quer, como entra num bar, como entra numa festa. Não, lá não é festa não, lá é um local que é controlado pela Polícia Federal. Então existe todo um controle do lado ar do aeroporto, tá ok? Eu tenho uma empresa de engenharia, a gente já fez serviços em aeroportos, né? Então veja, a gente sabe, é rigoroso. O automóvel que vai para lá é rigoroso, tudo isso é disciplinado pelo RBAC 153, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 153 da ANAC. Então está tudo escrito, tudo disciplinado. É falta de ler? Não. O pessoal já leu. Então não é problema de pilotagem, não é problema de manutenção, é um problema de tráfego aéreo. Ah, já sei. Vamos perguntar para um comandante, um responsável de tráfego aéreo. Não é um problema de tráfego aéreo, porque ali o avião estava no solo, aconteceu um acidente no solo, tá certo? É problema de meteorologia, estava chovendo demais, estava chovendo canivete, gato, cachorro, não deu para ver, estava nublado. Não. Então, veja, não é um problema usual, não é um problema daqueles que a gente fala assim, nossa, aconteceu um problema relativo à aviação, à aeronáutica, a voo. Não tem nada a ver com isso. E é isto que deixa a gente extremamente preocupado. Eu acho que todo mundo que fica preocupado fica assim, puxa, se bater um carro num avião, numa pista de pouso e decolagem, no aeroporto do tamanho do Galeão, o que está acontecendo? Então, para isso, a gente precisa ter conhecimento além de tudo isso que a gente está falando. Então, nós vamos usar aqui um conhecimento de engenharia e também um conhecimento de administração, de gestão, e mais ainda, é um método de análise e solução de problemas que faz parte do sistema Toyota de produção, que também é conhecido como um sistema à prova de erros. Ele tem sistemas à prova de erros dentro dele. Então, vamos usar isso para parar de falar do problema e agora vamos começar a falar de solução. Porque, de novo, todo tipo de acidente tem uma causa. A gente pode achar a causa e achar a solução para essa causa e ir resolvendo. Até que uma hora a gente vai ter um sistema que não vai ter mais acidente. Ou pelo menos não vai ter essa quantidade enorme de acidentes que a gente está vendo acontecer. A gente vai ser um país normal, onde vai acontecer acidentes normalmente, como em todos os outros do mundo, que são mais desenvolvidos, que a gente chama assim de mais desenvolvidos, neste setor pelo menos, tá certo? Bom, vamos lá então. Como é que a gente faz para resolver um problema? Bom, quando acontece um problema é porque teve um erro. Quando tem um acidente, teve um erro. Antes do erro, teve um desvio. Então a gente precisa achar, primeiro, as causas dos desvios. A gente precisa controlar os desvios. Hoje em dia, se controla o erro depois que aconteceu. A gente vai tentar ver a causa do acidente. Isso é muito pobre. Não adianta eu ficar vendo a causa de cada acidente se eu não agir na causa do sistema. O sistema permite isso. O que permitiu, então, a esse automóvel entrar dentro de uma pista? A gente chama isso de incursão de pista. Alguma coisa aconteceu. Então a gente tem o método de análise e solução de problemas chamado espinha de peixe, mas o nome correto é diagrama de Ishikawa. Vamos lá, vamos começar do começo. Algum material teve falha? Por exemplo, algum material que compõe o carro, a pista de pouso, alguma lâmpada teve falha, que eles não pudessem se ver, o rádio teve algum tipo de falha, que eles não pudessem se comunicar? Pelo que a gente sabe, não, né? Agora, se tivesse... Aí tem uma outra coisa importante, que se chama segurança do trabalho. Para alguém trabalhar, tem que ter segurança no trabalho. Para isso é outro ramo da engenharia, que é uma pós-graduação que se faz em engenharia de segurança do trabalho. Existem técnicos de segurança do trabalho e a gente insiste, porque a gente faz isso na nossa empresa, a gente insiste. Na dúvida, pare.
Na dúvida, não faça. Então, se está um problema de material, se o operador, e pode ser o piloto, pode ser a torre, pode ser o motorista do carro, se existe um problema material, pare, procure achar causa. Se é o carro, volte. Não vai continuar a trabalhar, não vai continuar a fazer alguma coisa, se foi detectado um problema material, tá certo? Foi algum problema numa alguma das máquinas, a máquina, que é o avião ou o carro deu algum problema, o carro ficou sem freio. Ele estava passeando ali, não sabia o que ia fazer, foi passear no bordo da pista lá, e na hora dele frear, estava andando não pode andar a 120 por hora, não pode correr, não pode estar naquele local sem autorização. Então, gente, não foi a máquina que não teve freio, tá certo? Não teve nenhuma máquina aí que teve problema. Estava chovendo, não pôde ver, foi meio uma questão ambiental, de meteorologia. Também, né? Vamos simplificar. Não tinha, né? Não tinha problema meteorológico, não tinha nuvem, enfim, não tinha nada atrapalhando, névoa. Então foi algum problema a gente chama de medida, foi, por exemplo, mediu errado, ele achou que estava fora da pista, mas estava dentro. Não, né? Então só sobram duas coisas, duas causas principais. Ou foi um problema de mão de obra, quer dizer, problema da pessoa, ou do método, da maneira, do jeito de fazer as coisas. Bom, então a gente divide da seguinte maneira para todo mundo entender. Quando a gente fala de problema de mão de obra, significa a pessoa teve um ataque cardíaco, por exemplo, e na hora que ela teve o ataque cardíaco, acelerou o carro, ele entrou dentro da pista? Não, né? Pelo que a gente sabe, não. Será que a pessoa teve um surto psicótico e entrou dentro da pista com o carro? Não, aparentemente não, porque para ele ser funcionário, ele precisa fazer um negócio chamado ASO, Atestado de Segurança Ocupacional. Então, ele faz um exame médico que diz para ele trabalhar, e qualquer trabalho é assim, pelo menos um trabalho que é certo, regular, né? Ele tem que ter um atestado ocupacional, atestado de saúde ocupacional. Então, ele tem que ser apto para exercer aquela função de motorista. Não pode ser uma pessoa que vai ter surto psicótico, vai querer se matar, tá certo? Bom, então a gente tem que eliminar a pessoa. E isso é importante. Por quê? Porque muita gente fala assim, tem que mandar prender. Mas mandar prender por quê? Se a pessoa não é assassino, não é ladrão, não cometeu nenhum crime, não é nenhum tipo de marginal. Então sobra o quê? Sobra o que a gente chama de método, maneira, jeito. Se fez alguma coisa de um jeito, de uma maneira, de um método errado. Alguma coisa do jeito de fazer foi errado. A pessoa, ela entrou do jeito errado na pista. A pessoa parou do jeito errado na pista. A pessoa entrou na hora errada, ou seja, do jeito errado. Então, é um erro que a gente chama erro de método. Não é um erro da pessoa, manda prender. Não é um erro de material, manda trocar. Não é um erro de máquina, manda arrumar a máquina, troca a máquina. É um erro puramente de método. E é isso que deixa a gente, pelo menos no meu caso, estarrecido. É isso que eu fico extremamente preocupado. Porque, de novo, quando acontece um incidente, vai acontecer um acidente. E quando ocorre um acidente, é porque vai acontecer um acidente com vítima. Nesse caso, foi assim, muita sorte realmente do acaso não ter havido um acidente não somente fatal, como catastrófico. Porque o carro um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, ele ia tirar um trem de pouso. E a única maneira do piloto ter controle do avião no solo é ter o trem de pouso, a biquília que vai na frente e os dois trens principais. Se tirar um deles, se bater num deles, o piloto não tem mais controle. E vai acontecer o quê? Pode acontecer uma fatalidade. Então a gente escapou ali de uma enorme fatalidade. Então a gente não conta
apenas com o que aconteceu. A gente tem que ter a consciência situacional, a consciência do risco, do que poderia ter acontecido. E eu não vejo ninguém preocupado com isso, ou vejo gente muito pouco preocupada, não as pessoas que falam sobre acidente, mas os responsáveis. Os responsáveis que têm que propor uma solução já deviam então ter vindo a público propor uma solução, porque é muito grave. A gente tem que tratar um negócio grave com a gravidade que ele tem, mas não estão tratando disso. Então eu estou tratando aqui, mostrando para vocês que existe um método de análise e solução de problemas, e nesse caso, o problema é um problema de método, de jeito, de treinamento, ou seja, alguém fez alguma coisa da maneira errada. Então, como nós não estamos aqui para acusar ninguém, nós não somos juiz, nós estamos apenas aplicando o método. E a solução é simples, é só usar o diagrama de Ishikawa e ver que o que deve ter acontecido é um problema de método, treinamento, jeito de fazer, consciência situacional e, principalmente, uma questão ainda mais grave que se chama cultura. Cultura é o que a gente chama de crenças, valores e padrões de comportamento. Cultura na organização, cultura nas Forças Armadas, cultura onde existe um grupo de pessoas e a gente trabalha com conhecimento em cima delas, onde existe gestão. Cultura é isso, o conjunto de crenças que as pessoas têm, conjunto de valor pela vida ou não, e o padrão de comportamento. Padrão de comportamento é, na dúvida, pare. Se não tem autorização, não faça. Se não é seguro, não faça, pare, recue. E quando então você não tem a cultura, não adianta você mandar prender, não adianta você mudar a lei, aumentar a pena para a pessoa, porque o que faz a pessoa fazer algum tipo de erro é acostumar com o desvio, é ter a crença de que o desvio não leva a nada. É achar que andar no desvio é um valor bom de ser cultivado, é uma coisa legal. Então o que tem que mudar é a cultura na organização, para que os métodos sejam entendidos e aplicados. Então nós estamos terminando esse vídeo para explicar para vocês o seguinte: que acidente é este? Eu diria para você o seguinte: que cultura é essa? Que método é este que levou a esse acidente? Que método, que cultura? Tem que mudar o método, tem que mudar a cultura. Isso é mais preocupante, porque não é trocar uma peça, não é mudar o avião. Se não fizer isso, se não mudar a cultura e não mudar o método, não vai prevenir nenhum acidente, tá bom? E eles vão voltar a ocorrer. Isso vale para esse acidente e para todos os outros, na aviação ou em qualquer lugar que você imagine que aconteceu ou que possa acontecer um acidente. Bom, mas esse é um assunto técnico, né? Se inscreva no nosso vídeo, qualquer coisa entre em contato com a gente, se inscreva no nosso canal e obrigado pelos comentários, sempre ajuda a gente a enriquecer os nossos próximos vídeos. Um abraço, até breve, tchau, tchau.